Se você está chegando por aqui agora, saiba que esse vídeo faz parte de uma sequência de estudo sobre as leis herméticas e sobre o conhecimento que é abordado pelas escolas de mistério. Nesse particular, aconselho que você assista os vídeos anteriores que estão disponíveis neste canal, a partir do mais antigo até o mais recente, para que o entendimento possa se fazer mais facilmente em sua mente. Não tenha pressa, o tempo está ao nosso favor. Do ponto de vista filosófico, existem dois métodos para se abordar o estudo acerca das leis divinas. Primeiro, consiste em imaginarmos o que possa ser a causa suprema do universo e, a partir da ideia que façamos a este respeito, estudarmos a maneira como ela se expressa no plano terreno. O segundo método consiste em examinarmos a nós mesmos e, partindo desse exame, generalizarmos ao todo do universo as leis que regem tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. Procuraremos fazer uma síntese desses dois métodos, associando sempre o estudo do homem ao estudo do plano divino. Em outras palavras, ora, nós mostraremos como aplicarmos nossa vida uma lei cósmica particular. Ora, colocamos em evidência a contraparte cósmica de um princípio que rege o nosso ser. Nisso é uma verdadeira aplicação mística da grande lei hermética. Tudo o que está embaixo é como o que está em cima, e tudo o que está em cima é como o que está embaixo, que estudamos em um vídeo anterior. Por outro lado, a maneira de considerar a existência leva verdadeiramente em conta a dualidade do ser humano. Assim, para que possamos compreender, ou melhor, para que possamos assimilar em nosso ser o significado do primeiro princípio hermético, que diz que o todo é mental, temos que entender primeiramente de que se trata a mente. Para isso, vamos considerar duas noções para os quais os místicos e os filósofos sempre se inclinaram. Vamos falar do tempo e do espaço. Há muito tempo, os cientistas se interessam pelo estudo dessas duas noções, mas sua maneira de abordá-las é geralmente materialista demais. Ou seja, eles têm a tendência de considerar o tempo e o espaço como realidades materiais, que o homem não pode dominar, senão apelando para a tecnologia. Do ponto de vista espiritual, consideraremos que essa visão da ciência é inexato, porque não leva em conta os poderes ilimitados da consciência humana. Ora, como lhes mostraremos à medida que prosseguirmos com os nossos ensinamentos, é no nosso próprio âmago que se encontram os meios de transcendermos os limites físicos que nos impõem a dimensão espaço-temporal da nossa existência. Se o ser humano gasta tanta energia para superar o tempo e o espaço, isso se deve a que sua maneira de conceber esses dois princípios está errada. E deve-se também, em alto grau, a que ele ignora que seu potencial de inteligência poderia ser empregado para fins muito mais úteis para ele e para a humanidade em geral. Vamos então tentar demonstrar a você que essas duas noções são, acima de tudo, produtos da consciência objetiva do homem e que elas não constituem absolutamente obstáculos materiais de que o homem se imagina escravo. Naturalmente, não queremos dizer que devemos nos comportar como se esses dois princípios não exercessem nenhuma influência em nossa vida. O que queremos que você compreenda é que é possível transcendermos
essas contingências e nos libertarmos de numerosas restrições materiais que com frequência não existem senão em função da importância que lhes atribuímos. Se conseguirmos isso, você terá uma base filosófica suficientemente sólida para dar à sua existência uma direção mais coerente com o que ela deve ser. Examinemos então com mais detalhe essas noções mal compreendidas que são o tempo e o espaço. Desde o alvorecer da civilização, o homem vem tentando compreender o que é o tempo. Segundo os antropólogos, a primeira referência que ele empregou para este fim foi a alteração do dia e da noite. Isto é, ele começou a associar a passagem das horas a manifestações naturais como a luz e as trevas. Esse primeiro critério para o tempo foi positivo, pois permitiu ao homem compreender que se tratava de um fenômeno que ocorria com regularidade e contra o qual ele nada podia fazer. Além disso, fez nascer em sua consciência uma ideia primitiva da cronologia, isto é, da sucessão das horas e eventos. Dentro desta ideia, ninguém pode dizer que a partir de que momento o homem compreendeu o sentido que damos hoje em dia aos vocábulos ontem, hoje e amanhã, mas quando ele teve acesso a essas três dimensões principais do tempo, sua vida consciente foi radicalmente transformada, porque ela própria passou a ser dividida entre passado, presente e futuro. Atribuindo uma importância cada vez maior à divisão do tempo, o homem inventou instrumentos cada vez mais precisos para medi-lo, de maneira a poder dispor de um quadro de referência para planejar melhor suas atividades diárias. O tempo tornou-se assim para o homem um elemento fundamental de sua existência, do mesmo modo que a nutrição de que ele necessitava para sobreviver. Quando observamos o ritmo frenético em que vivemos atualmente, somos obrigados a admitir que a corrida que os homens encetam há séculos contra o tempo nunca deixou de se acelerar. Esse estado de coisas é lamentável, pois é a prova da nossa incapacidade para dominar um elemento que nos deveria servir e não nos escravizar. Se todos os seres humanos dessem a esse elemento o justo lugar que lhes cabe, compreenderiam que, ao mesmo tempo que procuram se adaptar à ideia material que fazem do tempo, se afastarão das leis e dos princípios naturais que devem guiar sua existência. Por quê? Porque o tempo não é uma condição material, e sim unicamente um produto da consciência humana. Por conseguinte, é impossível para nós dominá-lo, a não ser apelando para nossas faculdades mentais mais elevadas. Ora, a experiência demonstra que o homem procura continuamente superar o tempo por meio de elementos puramente terrestres, portanto limitados. Assim, procedendo, ele só consegue reforçar o poder de suas próprias ilusões. Vamos dizer que o tempo não é uma condição material, e sim um produto da consciência humana. Uma observação como essa merece maiores explicações, porque ela mesma coloca um problema filosófico que está ligado a este assunto. Consideremos, então, alguns exemplos para ilustrar esse ponto. Quando temos de fazer alguma coisa que não nos agrada, temos a impressão que as horas não passam depressa. Ora, como dizemos comumente, achamos que o tempo está se arrastando. Inversamente, quando estamos ocupados com uma atividade que nos empolga, não percebemos a passagem do tempo e lamentamos ter de interromper o que estamos fazendo. No entanto, nos dois casos, as horas têm sempre a mesma duração matemática, isto é, elas são sempre iguais a 60 minutos.
Isso prova perfeitamente que é só a nossa consciência que atribui um valor relativo ao tempo. Assim, quando estamos entediados ou quando aquilo que fazemos não nos entusiasma, nosso estado interior é tal que nos tornamos escravos das horas que se arrastam. Pelo contrário, quando nossa atividade emocional e mental está concentrada num assunto que nos interessa, perdemos toda noção de duração e nos libertamos momentaneamente dos domínios do tempo. Por outro lado, é importante notar que a passagem das horas tem pouca influência no mundo material. Uma pedra, por exemplo, será dentro de 8 dias o que é hoje. Vemos então que a influência do tempo se exerce sobretudo nos seres vivos, isto é, nos seres que, seja a que grau for, são conscientes. Quando dormimos, a natureza arbitrária do tempo é ainda mais evidente, porque não temos nenhuma referência para medi-lo. É isso que explica porque, após termos dormido toda a noite, podemos ter a impressão de termos cochilado apenas algumas horas. Analogamente, inúmeras pessoas, após terem saído de um coma profundo de vários meses, têm tido a impressão de que seu estado não havia durado mais do que alguns dias. Assim, uma mesma duração, conforme seja vivida no estado de vigília, de sono ou de coma profundo, não é interpretada da mesma maneira. Esse fenômeno é ainda mais marcante quando sonhamos. Nesse caso, você sabe muito bem que podemos viver em sonho eventos que no plano terrestre corresponderiam a horas e até mesmo vários dias. No entanto, está cientificamente provado que sonhamos apenas por períodos que não passam de 1 ou 2 minutos. Esse exemplo simples nos mostra também que a noção de tempo é arbitrária e não corresponde sempre ao sentido habitual que lhes atribuímos. De tudo isso resulta que o tempo, tal como concebemos, é habitualmente um estado da consciência objetiva. A partir do momento em que ultrapassamos esse estado e cruzamos os limites da objetividade consciente, perdemos todo o senso de avaliação de duração. É isso que acontece quando dormimos ou por alguma razão não estamos mais conscientes do mundo terrestre. Neste sentido, uma meditação profunda pode igualmente nos fazer perder toda noção de tempo. Isso se explica pelo fato de que nossa atividade mental se situa, então, no nível subconsciente, que, por definição, constitui o mundo do inconsciente. Ao longo dos vídeos, iremos mostrar como você poderá proceder para se elevar volitivamente a esse nível e assim viver uma experiência da intemporalidade. Essa experiência lhe dará prova de que o homem pode transcender momentaneamente os limites do tempo e ter acesso ao passado e ao futuro da história humana. Com efeito, no plano cósmico, tudo é simultâneo e se reduz a um eterno presente. Você deve então compreender que se atribuímos um valor tão material ao tempo é porque adquirimos o hábito de associá-lo ao ritmo que damos à nossa vida consciente, ou seja, às atividades que ocupam nosso estado de vigília e que, a certo grau, constituem um momento aparente de nossa existência. Deste ponto de vista, o tempo se tornou uma referência que nos permite medir arbitrariamente os períodos em que estamos conscientes do mundo que nos cerca. Mas para além dessa referência, se encontra um mundo igualmente real, um mundo que tem sua fonte na eternidade cósmica e que o homem tem, no entanto, no âmago do seu ser. Ora, é esse mundo que temos a missão de explorar, pois é nele que reside o próprio fundamento da nossa existência e a chave dos mistérios que estamos procurando compreender. Se você está gostando deste conteúdo, avalie a possibilidade de se inscrever no canal,
deixe seu like e compartilhe o vídeo com pessoas que poderão dar valor a este conteúdo. Até a próxima!